Mais um conto real. Olá, meus amados. Esse relato que eu vou contar aqui para vocês hoje é um relato meio diferenciado. Nos foi enviado pelo seu Horácio, lá do interior de Minas, divisa com a Bahia, bem lá no interiorzão mesmo. E essa história se passou com ele há mais ou menos uns 40 anos atrás. Seu Horácio morava, né, com os pais um pequeno sítiozinho aonde eles cultivavam, né, verduras, frutas, legumes, e a família toda, né, os pais do seu Horácio, os irmãos do seu Horácio, trabalhavam dentro, né, do próprio sítio, e ali eles se mantinham, né, vendiam as mercadorias para se manterem. E o interessante é assim, vocês podem avaliar que geralmente vocês vão pensar, mas os contos que a Zuri traz sempre é uma cidade do interior. Gente, na realidade tem muita coisinha escondida nessas cidades interioranas, né? Muitos casos, como falam, muitos causos, né? E esse aqui, como diz o seu Horácio, é um caso muito real acontecido com ele. Então, o que acontecia? O seu Horácio pegava as mercadorias, né, colocava na charrete e ia vender aí na cidade, ia entregar. Ele era jovem, gente. Ele tinha aí, né, seus 19 anos. E ele fazia essas entregas. Trabalhava um dia todo e fazia essas entregas. E o seu Horácio, ele gostava, né, que depois do trabalho, ele sempre ia no boteco que tinha lá perto, tomar lá a sua pingazinha com o pessoal, né, que frequentava o boteco. E ele tinha o hábito de fazer isso. Uma vez ele chegou no boteco e ele começou a escutar, porque assim, o pessoal contava muitos casos, ficava até tarde conversando, e eles começaram a contar uma história, pensando ele que era uma história, do tal cavaleiro cangaceiro. E falava que era como se fosse um fantasma, que esse fantasma já havia aparecido para algumas pessoas. E o pessoal já estava começando a ficar com medo. Seu Horácio, como era muito cético, né, metido a valentão, não acreditava em nada disso. E ele escutava a história e ele começava a rir daquilo. Por curiosidade, ele perguntou: como é que esse cangaceiro aí, né, fantasma? Diziam que esse cangaceiro, ele oferecia carona, ele aparecia nas estradas, batida ali de chão, terra batida, e oferecia carona a quem ele encontrasse pelo caminho, tarde da noite. E aí, o seu Horácio já estava cheio dessa história, porque toda vez que ele ia, porque o seu Horácio falou que nunca viu nada na vida dele, nunca havia visto nada, absolutamente nada, nem grande, nem pequeno. Então, isso para ele era história. Quando ele chegou em casa, o pai dele já sabia dessa história, já tinha escutado os rumores, que não se falava de outra coisa ali naquele pequeno vilarejo, e falou: olha, eu não quero você tarde na rua. E ele ficou bravo com o pai. Por quê? Porque ele gostava de ir a esse boteco depois do trabalho. Ele: eu não quero você tarde na rua, porque vai que aparece para você esse tal cangaceiro aí. E ele ficou irritado com o pai dele. Quando foi no outro dia, o pai dele incumbiu ele de fazer uma entrega na cidade, lá no vilarejo. Ele carregou a carroça, né, sol muito quente, e ele foi fazer as entregas. Demorou mais de meio-dia. Ele saiu de casa às 5 da manhã, né, carregou a carroça e foi fazer as entregas. Pois muito bem. Acontece que ele doido para chegar em casa, por quê? Porque o que ele tinha de lazer, gente, era ir nesse tal boteco. E ele chegou em casa, né, se banhou, como eles dizem, e o pai falou: você tá indo para onde? Ele falou: vou lá pro boteco. Ele falou assim: olha, não vai.
Ele falou, vou sim. Para de bobiça, porque eu vou, vocês ficam acreditando tudo que se diz. E ele, contrariando o pai, desrespeitando o pai, ele foi pro boteco. Chegando lá no boteco, ele percebeu que o boteco estava vazio. Já era tardezinha, né? O sol já tinha se posto. Ele percebeu que o boteco estava vazio aquele dia. Tinha lá umas 3, 4 pessoas só. E aí, eles começaram a conversar entre si e volta o assunto de novo. E aí o seu Horácio começou a ficar irritado com aquela história de novo. Assim, gente, vocês acreditam tudo, vocês escutam. E aí o pessoal já começou a se deslocar para ir embora para casa, para não deixar ficar tarde. E tava lá o seu Horácio bebendo a pinguinha dele. Ela estava na terceira. O dono do bar chegou para ele e falou assim, olha, Horácio, a gente vai fechar o bar, o boteco. Você já imagina um botecozinho, aqueles bem humildezinhos assim, bem simples, mas o pessoal gosta de frequentar. E ele falou, ó, já está na hora de você ir embora. Ele falou, mas você vai fechar cedo? Por quê? Ah, vou correr risco não. Essa história desse cangaceiro aí, fantasma. Não. Ele já ficou muito irritado e acabou discutindo com o dono do boteco. E saiu dali contrariado. E já era tarde. E ele estava a pé, gente. E era uma distância, né, bem considerável do boteco até a casa dele. Porque ele não havia ido de carroça, porque ele tinha colocado os cavalos para descansar, né? Porque, no caso, ele havia saído com o cavalo e os outros cavalos lá dentro do sítiozinho, né, também estavam em função. Estavam em função e ele não poderia, o pai não deixou ele cansar os cavalos e ele teve que ir a pé. Na volta, ele pegou aquele caminho e assim, tudo era cercado por mato, gente, por árvores, né, terra de chão batido. Visualizem a cena. E ele, solitariamente, ele e a lua. Ele estava meio tontozinho, mas veio ele andando. Quando, de repente, ele escuta passos de um cavalo atrás dele. Na hora que ele escutou passos de cavalo, o coração dele deu uma acelerada. Mas ele riu dele mesmo. Quanto a seu Horácio, que ele falou assim, se eu acreditasse... E tá escutando, ele pensou assim, deve ser algum cavaleiro, né, que deve estar visitando aí ou algum lugar, ou alguém procurando trabalho, porque sempre tinha, né, esse pessoal que vinha de fora, sempre vinham, né, a cavalo, ou arrumavam um cavalo ali na cidade mesmo para procurar emprego, ou vindo de algum lugar, porque aquela rua em si, né, aquela estrada, não era uma estrada frequentada, né, então poderia ser alguém aí novo, né, no lugar, né, voltando para algum outro lugar, para uma casa, que estivesse hospedado ou estivesse trabalhando, e que também, pensou ele, não tem medo, não deve ter escutado a tal história, né, do cangaceiro fantasma. E ele está escutando o barulho de casco de cavalo atrás dele. Ele pensou, daqui a pouco vai passar por mim, né, porque sou gente, sou humano, andando aqui, né, com minhas duas perninhas, daqui a pouco o cavalo passa por mim. E nada. Parecia um século e só escutava o casco e nada do cavaleiro passar por ele. E aí ele olhou para trás para ver se via alguma coisa, algum tipo de poeira. Olhou, não viu nada. Ele começou a ficar incomodado com aquilo ali. E ele começou a sentir um certo medo. Ele falou, coisa estranha. E ele acelerou o passo. E o cavalo acelerou o passo também, né? O movimento dos cascos do cavalo começou a ter mais agilidade, mais rapidez. Com isso, ele falou, vou olhar para trás de novo. Quando ele olhou para trás, ele se deparou com algo que ele nunca havia visto. Primeiro ele viu o cavalo. O cavalo era muito grande, magro. A luz da lua favoreceu, porque a lua estava cheia, antes que vocês questionem.
E ele observou que o cavalo era magro, porém grande, com as crinas quase no chão, mas bem embolada. E quem estava acima desse cavalo? Ele observou um homem com roupas muito antigas e com um chapéu de cangaceiro que não é típico na região. Não é típico na região. O homem também parecia, né, ser muito vigoroso. Porém, ele parou, olhando, ele conseguiu visualizar o rosto desse cavaleiro. Era um rosto velho, como se fosse de um esqueleto. Os olhos eram profundos, vermelhos, pareciam duas bolas de fogo, assim como as do cavalo, os olhos do cavalo. E esse cavaleiro e o chapéu de cangaceiro. Esse cavaleiro olhou para ele fixamente e falou como se fosse uma linguagem estranha, diferente, mas ele conseguiu entender. O Seu Horácio diz que conseguiu traduzir, perguntando: você quer uma carona, filho? Nesse momento, Seu Horácio, pernas para quem te quero. O que ele pensou? Eu vou correr, mas o cavalo vai correr atrás de mim. Mas tinha uma descida e tudo era mato, gente, né? Pensa numa trilha, mato do lado, mato do outro. Tinha uma descida e ele falou: eu vou descer e vou me embrenhar no meio do mato. E assim ele fez. Ele saiu correndo e se embrenhou no meio do mato. E em um determinado ponto ele se abaixou e ficou ali observando. E foi assim que aconteceu. O cavaleiro chegou até o ponto onde ele se embrenhou no meio do mato e ficou como se procurando. E só grunhia de raiva. E aí, esse cavaleiro tirou da cintura uma peixeira e começou a rodar em círculos com o cavalo. E o Seu Horácio observando. Ele falou que ele ficou paralisado olhando aquela cena. Paralisado olhando a cena. Quando de repente, só a respiração do Seu Horácio, ele estava até com medo de respirar, mas teve um momento que não tinha como ser diferente. Ele respirou e parece que o cavaleiro escutou a respiração e ele olhou na direção. E ele falou assim: então você tá aí, né? Eu vou te levar para casa. Seu Horácio não pensou duas vezes. Seu Horácio levantou dali num salto, saiu correndo por mata e pensou: eu vou cortar. Ele sabia, porque ele conhecia aquilo tudo, né, que tinha ali um meio, um modo dele cortar e sair na estrada da casa dele. E assim ele fez. E ele falou: como o cavalo é velho e esse cavalo vai ter dificuldade, assim como o homem também é velho, vai ter dificuldade aqui em andar pelo mato. Então ele não pensou mais, ele fez dessa forma. Ele pegou uma carreira e ele conta que o rosto dele ficava machucado de galho, pé. Ele falou que ele não via, ele só queria chegar em casa. E ele saiu correndo e o cavaleiro tentou se embrenhar na mata, porém teve dificuldade, né? Segundo ele, com toda certeza teve dificuldade, porque realmente era aquela mata mais cerrada, que era um atalho que o próprio Seu Horácio arrumou para fugir desse suposto, né, dessa suposta aparição. Quando ele se avistou já na estrada de casa, ele correndo, ele bateu na porta, pedindo: pelo amor de Deus, abram, abram. Isso, gente, já era meia-noite um pouquinho. O pai do Seu Horácio abriu a porta para ele, ele entrou todo machucado, todo lanhado. A mãe dele, que era muito carinhosa com ele, com os filhos, né, veio: meu filho, o que aconteceu? E o Seu Horácio contou. O pai olhou para ele muito bravo,
né? A mãe veio cuidar das feridas, veio, né, cuidar, passar um pano, verificar, né, o grau das feridas dele, porque ele estava realmente, né, com o que estava descoberto, braços, rosto, né, estava totalmente lanhado, totalmente, né, cheio de corte, devido a essa carreira dele no meio da mata. E a mãe cuidando dele, e o pai falou assim: olha, isso é para você aprender a desobedecer e parar de abusar das coisas que você não tem conhecimento. Claro que acredito que o pai tenha falado de outra forma, né, por ser, né, uma pessoa lá do interior, bem antiga, e deve ter usado, né, com voz de bastante autoridade com ele, e até mesmo com outras palavras. E o pai do seu Horácio falou: você está proibido de sair de casa, eu o proíbo, se você fizer isso, eu te coloco para fora de casa e você vai ficar aqui trabalhando, você vai ficar um bom tempo sem sair de casa. E assim aconteceu. O seu Horácio diz que essa cena nunca saiu da mente dele. Hoje o seu Horácio está com seus 60 e poucos anos, e ele conta, passados os meses, né, que ele estava meio que de castigo, proibido, né, de sair, quando voltou à normalidade, as pessoas ainda comentaram algumas coisas referentes a isso, e seu Horácio teve vergonha e não contou o acontecido aos amigos lá do boteco, e guardou aquilo para ele. Então só ele e a família ali, né, que o pai raramente saía de casa por já estar, né, de idade, então só ficou sabendo mesmo ali a família e o seu Horácio. E o seu Horácio conta que até hoje ele ainda tem pesadelos com esse cangaceiro fantasma. É uma história real, eu acredito muitíssimo, ainda mais para quem abusa, né? Porque é aquela história, as energias podem aparecer de diversas formas, né? Elas tomam formas. E aí sabe-se lá como pode aparecer aí na frente, né? Daquelas pessoas que realmente são céticas e não acreditam. E aproveitando, já pedindo aí, ó, se inscreva no nosso canal que vai ter consulta gratuita espiritual aqui com a Azuri, mas tem que ser inscrito no canal e tem que interagir. Vou te contar como funciona. Quem deixa o likezinho, quem é inscrito e quem comenta, na hora que a gente for jogar o aplicativo para fazer o sorteio, claro que quem é inscrito é só quem vai participar, quem for inscrito, mas quem comenta mais, quem deixa mais like, quem interage mais, tem mais chances de ganhar aqui uma consulta com a Azuri. Esse sorteio será feito em breve, quando atingirmos 50 mil inscritos aqui no canal Azuri, os Mistérios do Além. Então aproveite e já compartilhe os vídeos nossos aí do nosso canal, para a gente chegar logo a essa numeração rapidinho, para eu poder realizar o sorteio. E se você tem a sua história, mande aí pra gente, o e-mail tá aí, pode mandar pra minha equipe, que eu vou ter o maior prazer em narrar a história de vocês, tá bom? Um beijinho pra vocês e até o próximo Conto Real.